seguindo este caminho com Jesus, sempre amparado pelos anjos de luz. Sempre contente no meu caminhar, mesmo quando a jornada se torna perigosa. Eu não temo nada, porque tenho Jesus, e além de Jesus tem a Santa Rosa. Vivendo aqui na terra, a Jesus sempre fiel, a minha vida é um pedaço do céu. Sempre contente no meu caminhar, mesmo quando a jornada se torna perigosa. Eu não temo nada, porque tenho Jesus, e além de Jesus tem a Santa Rosa. Sempre feliz, eu vivo a cantar, pois em minha vida tristeza não tem lugar. Sempre contente no meu caminhar, mesmo quando a jornada se torna perigosa. Eu não temo nada, porque tenho Jesus, e além de Jesus tem a Santa Rosa. E este caminho eu vou seguir até o fim, com a Santa Vó Rosa e Jesus bem junto a mim.
devoção e contrição no templo do Consolador. Sagrado é o momento de culto na reunião. Louvores, adorações a todo o poder do Pai, presente na sede e nas congregações, para unir ainda mais nossos corações. Dever sublime deste povo apostólico fiel, estar bem firme neste caminho até o céu, nos momentos em que nos reunimos na Igreja Apostólica, cantamos belos hinos, temos certeza que muitos anjos estão cantando e louvando, prestando glorificação ao poder da Trindade excelsa, da Santa Rosa de Maria Santíssima, tornando a reunião mais poderosa, santa, ungida, belíssima. Temos certeza que muitos anjos estão cantando e louvando, prestando glorificação ao poder da Trindade excelsa, da Santa Rosa de Maria Santíssima, tornando a reunião mais poderosa, santa, ungida, belíssima, belíssima. Eu apresento a todos os irmãos, as irmãs e também aos nossos queridos jovens e internautas
eu apresento a minha saudação, cumprimentando-os a cada um com a paz gloriosa de Jesus, nosso divino Salvador. Desejando que a bênção gloriosa do nosso Deus, nosso Pai Celestial, a bênção e a graça poderosa da Mãe Virgem Maria Santíssima, acompanhado das bênçãos da Santa Avó, nosso Consolador, e do nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Desejo boas-vindas a todos e desejo aos irmãos e a todos nós uma ótima reunião, que possamos nós religar de fato o nosso espírito ao reino dos céus e buscar lá as virtudes e a unção para o nosso espírito. Nós vamos iniciar a reunião com uma oração. Glorioso Deus, nosso eterno Pai Celestial, é com imensa alegria e satisfação, ó Pai, que nós mais uma vez nos reunimos como irmãos na casa de oração. É grande a nossa alegria, ó Pai, porque é aqui nesta casa santa de oração, Igreja Apostólica, que o Senhor nos deu como presente, que nós nos aproximamos do Teu poder, da Tua glória e do Seu Divino Espírito Santo. É neste ambiente sagrado, ó Pai, onde nós buscamos o verdadeiro alimento para o nosso espírito, a verdadeira paz que o Senhor Jesus veio nos trazer. É aqui também, ó Pai, onde nós apresentamos os nossos hinos de cânticos de louvor, que nós temos como objetivo exaltar o Teu nome, a Tua glória e o Teu reino, e também todos os santos que o Senhor formastes e enviastes para nos dar as instruções dos céus. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que a sua bênção, que a inspiração do seu divino Espírito Santo, que as bênçãos preciosas de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó e do nosso profeta Santo Irmão Aldo, sejam derramadas nesta reunião. E nós declaramos a mesma iniciada, e que seja para a honra, louvor e glória do Teu reino aqui na terra. Amém. Nós vamos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte. Amen.
pelos seus leais seguidores. Conseguiu enviar o Consolador, que junto consigo forma e dirige esta Igreja Apostólica. Doutrina pregou, e curou milhares de enfermos, foi tão perseguido, mas pelos seus leais seguidores.
e junto consigo forma e dirige esta Igreja Apostólica.
sufocar, eu não desisto, com mais amor vou semear. Caminho, boa terra, encontrar boas almas, bons corações, para o céu irei levar. Jesus, eu vou. Aos corações eu vou semear. Com Jesus, eu vou. Aos corações eu vou. Com Jesus.
Depoimento de fé da nossa congregação de Curitiba, no estado do Paraná. Nosso irmão Osório Moraes Mendes assim nos escreveu em sua carta contando o seu testemunho. No dia 10 de outubro de 2011, estava eu em meu lar quando surgiu um indivíduo armado na porta da casa e me atingiu com 3 disparos, perfurando meu braço e perfurando também meu corpo, 1,5 milímetro longe da coluna vertebral. Naquele instante eu clamei por Deus, em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Liguei para a sede e o Santo Irmão Aldo disse-me para confiar ainda mais na Santa Vó Rosa. E fui ao hospital, onde foram realizados os procedimentos para minha recuperação. Reconheço a graça e o amparo destes santos, que me concederam vida nova, livrando-me daquela tragédia. Em outro momento, eu estava trabalhando perto de um caminhão carregado de lenhas, quando aquela carga tombou sobre mim. Clamei pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, e os colegas de serviço se preocuparam comigo. Porém, eu lhes disse que mantivessem a calma, que aquilo não era nada. Consegui sair do meio daquelas madeiras e não me machuquei. Certo dia, eu estava andando de bicicleta por uma estrada, quando uma roda de um veículo soltou e veio em minha direção, e iria me atingir na cabeça. Clamei pela Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, e aquela roda passou por cima de mim e bateu em um barranco. Nada me aconteceu. Glorifico a Jesus nosso Senhor, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, pelas graças recebidas. Quem assina este depoimento de fé é o nosso irmão Osório Moraes Mendes. Frequento a congregação de Curitiba, no estado do Paraná. Muitas vezes ficou meditando a beleza do reino do céu. Então sinto um grande motivo tudo isso está reservado para quem lá no céu for morar. Ruas cobertas de ouro, com imensos jardins,
jamais terá fim. Muitas vezes as lutas da terra curam minha fé abater com tristezas e dificuldades. Sobre o meu viver, porém este meu desalento permanece. Eu não fico assim, porque no céu Jesus está preparando um lugar cheio de paz para mim. Cidade maravilhosa, repleta de paz e de luz. Onde está minha santa rosa, me esperando ao lado de Jesus?
sempre. Adeus, já anunciavam um dia o Messias viria. Naquela época só havia uma noite sem fim, inverno nos corações, correntes, prisioneiros, escravos, a humanidade clamavam por liberdade.
momento nós iremos aproveitar os minutos que temos para ouvir, observar e também meditar na palavra de Deus, nos ensinos que nos foram deixados pelo nosso querido profeta, Santo Irmão Aldo. A mensagem que temos programada para esta reunião diz respeito ao sacramento do batismo, direcionada de uma forma especial para aqueles jovens, para aquelas pessoas que ainda não participaram deste grande momento, desta experiência maravilhosa que nós temos com Deus e com os seus santos. Mas também irmãos, direcionado a todos os irmãos, as irmãs que já passaram pelas águas do batismo e que precisam mais do que nunca manter e preservar as virtudes que receberam no momento do seu batismo. Batismo, ato de fé e de justiça. Para esclarecimento desta verdade, temos a palavra e o testemunho de Jesus no seguinte trecho do livro de São Mateus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, isto é, com São João Batista, junto ao rio Jordão, para ser batizado por ele. Mas São João Batista opunha-se-lhe dizendo: Mestre, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. E então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como uma pomba branca, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E depois disso, continuou Jesus a pregar o evangelho do reino dos céus, mostrando que Deus o enviou ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E disse: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eis aí uma grande verdade: muita gente não deixa o mundanismo, e não quer o batismo, porque ama as obras das trevas mais do que a Deus. E por este motivo tem medo que as suas obras sejam reprovadas. Dá-se, pois, o cumprimento da palavra da doutrina que diz: Os tímidos não herdarão o reino de Deus, e serão lançados no lago do fogo. Outros não aceitam o batismo no reino de Deus, dizendo-se já batizados em sua infância, mas cresceram sem saber discernir o pecado, e assim continuam vivendo. Ao invés de se santificarem e de se aproximarem de Deus e dos seus santos, continuam nas trevas, aceitando muito engano e costumes reprovados por Deus, como os vícios e o mundanismo, e tornam-se indiferentes para com Deus. Repito, e tornam-se pessoas indiferentes para com Deus, tanto que se acomodam à vida devassa que levam no mundo. Isto prova que ainda não nasceram do Espírito e nem das águas,
continuam, pois, em trevas. Como afirmamos e estamos pregando nestes dias, ou melhor, como afirmamos e estamos pregando, nestes dias veio para esta igreja apostólica o reino dos céus. Veio Jesus e ele formou o Espírito Consolador, ou seja, a Santa Voz Rosa, à sua semelhança, conforme a sua doutrina que ensinamos, para que nos revelasse toda a verdade e vontade do Pai. Portanto, nós estamos na era do Espírito Consolador e do Supremo Pastor Irmão Aldo, o último profeta de Deus. Pois bem, ele nos transmitiu a palavra do Pai dizendo assim, isto é, Jesus dizendo, eu só aceito o batismo feito nesta igreja, porque é realizado com santidade e muita consagração. E continuou Jesus ensinando a direção ao bispo Eurico e à missionária Odete, através da Santa Vó, dizendo-lhe que o Pai tomou esta decisão porque, de muitos anos para cá, por não ter sido possível enviar antes o Consolador, não havia a verdadeira fé na terra. E disse ainda mais, Jesus, eu quero que batizem todos os que se converterem e vierem para a minha igreja. Portanto, aí está a vontade soberana do nosso Deus e também o seu mandamento. Só ficam sem o batismo os que, por motivo muito justo, não puderem comparecer. Estes não pecam com isso, mas são justificados e salvos. Por exemplo, os doentes, as pessoas muito idosas que não possam andar e os que sejam impossibilitados de viajar por dificuldades do momento, os quais são justificados pela Santa Vó e pelo Santo Irmão Aldo. As mães que possuem muitos filhos menores e não têm com quem deixá-los, também são justificadas. Entretanto, os que não creem e por isso não o querem, o santo batismo, estes cometem pecado. O batismo nas águas é realizado no tanque batismal, no pátio da sede da Igreja Apostólica em São Paulo, a fim de que seja inteiramente conforme a vontade do Pai, com toda a santidade e consagração. Nosso Senhor Jesus incluiu o batismo como mandamento de Deus no ensino de sua doutrina, e determinou que fosse praticado no seu reino, dizendo assim, palavras de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Por conseguinte, foi Deus, por meio do seu Filho amado, quem disse esta verdade, quem crer e for batizado será salvo. Ele quer que todos os que creem e possam ser batizados, que o sejam nesta igreja apostólica. A idade mínima para o batismo é de 12 anos, como esclarecemos a seguir. Os jovens de 12 anos para cima podem ser batizados, salvo nos casos em que precise esperar por alguma circunstância da vida. E uma vez batizado, são considerados adultos no Espírito. Por isso devem observar a disciplina da igreja, dar bom testemunho como se fossem adultos. Por esta razão, os pais, os tutores, precisam vigiar, pois são os responsáveis por seus filhos, sabendo que, apesar de possuírem idade para o batismo, devem eles ser obedientes à nossa doutrina e disciplina, de modo que procedam bem em todo lugar e em casa também. Os jovens de 12 anos para cima, que já prestem serviços à igreja, como coristas, por exemplo,
devem ser batizados no primeiro batismo a ser realizado após o início de suas atividades ministeriais. Continuando a narrativa do encontro com Nicodemos, quando o Senhor disse-lhe que era necessário nascer da água, o apóstolo São João dá outro testemunho de São João Batista, dizendo: depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles, e São João Batista batizava. Ora, São João Batista batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali para serem batizados. Por conseguinte, para o batismo havia necessidade de muita água. Nota-se aí com muita clareza que o batismo era feito nas águas e por imersão. Aliás, houve a confirmação desta verdade pela revelação de Jesus, através da Santa Avó Rosa, que orientou desde o início desta obra, e porque foi ele, Jesus, que ensinou como realizamos. Em resumo, o batismo nas águas é necessário, e todos os que vêm para esta igreja devem ser batizados. Por ser esta a vontade de Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Profeta Irmão Aldo. É um ato de fé e também de justiça. É um sacramento de Deus que precisa ser praticado por todos os apostólicos que estão neste santo caminho e que ainda não foram batizados. Entretanto, os que não puderem, por motivo muito justo, serão justificados. Venham cumprir este sacramento em suas vidas e verão o quanto serão bem-sucedidos e aventurados ao serem batizados em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do Consolador. Procurem organizar sua vinda, pois o próximo batismo será realizado no dia 4 de maio, que será um sábado. Porém, o início do programa especial daquela semana será na quarta-feira, dia 1º de maio. Todos os que resolverem se batizar precisam fazer a ficha de batismo, na sua congregação ou na sede, apresentando uma foto tamanho 3x4 e os documentos de identidade e CPF. Está aqui, portanto, irmãos, a mensagem para a nossa meditação. Nós tivemos na reunião de ontem a oportunidade de meditar a respeito da importância e da necessidade de um novo nascimento. Por ser uma ordem de Jesus, especialmente extraída daquele ensino onde ele teve aquela conversa com Nicodemos, onde ele foi muito claro com as seguintes palavras, dizendo: na verdade eu te digo, que se não nasceres de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, e este novo nascimento é a condição necessária para a salvação da nossa alma. Por isso que Jesus disse, que se não houver nascimento espiritual, promessa de morrer para o mundo, e doravante viver apenas e tão somente para Deus, se não houver transformação espiritual, é impossível chegar no reino de Deus. Irmãos, foram palavras muito claras de Jesus, muito objetivas, pregada neste ensino que está nas Sagradas Escrituras. Porém hoje, irmãos, nós iremos juntos meditar um pouquinho a respeito de como conservar esta vida no Espírito, como se manter fiel, perseverante, observador da lei e dos mandamentos de Deus, depois de nós passarmos pelo santo batismo. Perseverança, fé, abandono à vida de pecados. Irmãos, e para nós meditarmos hoje, nós vamos pensar um pouquinho a respeito de um grande perigo para a nossa vida espiritual. O perigo da acomodação espiritual. Como disse o santo irmão Aldo,
o perigo daqueles que ainda vivem num sono espiritual profundo. E para nós meditarmos, irmãos, a respeito disso, eu quero trazer aos irmãos um ensino muito precioso de Jesus. Uma palavra muito especial do Divino Mestre, falando a respeito do grande perigo daqueles que têm se acomodado com a sua vida espiritual. Irmãos, Jesus falou a respeito disso para um povo de uma igreja no passado. Uma das igrejas da Ásia Menor, chamada Igreja de Pérgamo. Pérgamo, irmãos, era uma cidade onde o pecado, a imoralidade e a idolatria dominava muitos corações. Era um povo que vivia mergulhado no pecado, na escuridão. Grande parte daquele povo vivia de uma maneira muito diferente daquilo que Jesus Cristo ensinava. Mas naquela cidade, no meio daquele povo que vivia na prática do pecado, na imoralidade, ali havia uma igreja. E é para esta igreja, para este povo, que Jesus manda uma carta muito especial. Porque naquela igreja, no meio daquele povo, havia muitas e muitas pessoas que guardavam a fé em Jesus. Guardavam os mandamentos, a lei, preservavam a sua fé. Então Jesus manda uma palavra para estes, dizendo assim: eu conheço as tuas obras, e o lugar onde habitas também. Como eu disse, era um lugar de pecado. Conheço também os que retêm o meu nome, e os que não têm negado a fé em mim. Mas Jesus continua dizendo: porém há algumas coisas entre vós, isto é, há algumas pessoas no meio desta igreja, que têm seguido, que têm dado espaço à doutrina dos nicolaítas, as quais eu não aprovo. Irmãos, vamos então entender um pouquinho rapidamente quem eram os nicolaítas, apenas para nós compreendermos por que Jesus falou que ele reprovava estes costumes. Então os nicolaítas eram um grupo de pessoas que estava tentando se infiltrar naquela igreja, no meio do povo, tentando persuadir um, tentando persuadir o outro, com falsos ensinamentos. E haviam ali pessoas que estavam se acomodando, espiritualmente falando, e estavam dando ouvido a estas pessoas, que queriam provocar a mentira em muitos corações. Então os nicolaítas, eles ensinavam, eles diziam que os atos da carne, isto é, o pecado praticado por eles, não afetava, não contaminava o espírito das pessoas. Segundo o ensinamento deles, eles diziam que as pessoas que viviam para Cristo, que frequentavam a igreja, essas pessoas não precisariam ser diferentes das demais, não precisariam ser diferentes daqueles que viviam naquela cidade, mas que não frequentavam a igreja de Pérgamo. E muitas pessoas começaram a gostar disso, começaram a sentir alegria de ouvir palavras que vinham ao encontro de suas próprias pretensões. Por isso que Jesus disse: tenho, porém, contra alguns que estão dando ouvido a estes falsos ensinos, a estas falsas pessoas que querem persuadi-los na fé e no amor. Irmãos, trazendo para os nossos dias, esta mesma palavra de Jesus, palavra da Santa Avó, do profeta Santo Irmão Aldo, é para que nós, irmãos, depois do batismo, depois de ser revestido da graça de Deus, depois de ser, irmãos, ter no Espírito vida, alegria,
é para que nós não nos acomodemos diante das circunstâncias da vida. E o que é, irmãos, a acomodação espiritual? A acomodação espiritual, ela ocorre principalmente quando alguns apostólicos se convencem de que algo errado, pecaminoso, que não traz vida no seu espírito, está certo. E então fecha-se os olhos ao perigo. Irmãos, isto é o início de uma acomodação espiritual. É chegar à conclusão de que algo que o Senhor, a Senhora aprendeu, sabendo de quem aprendeu, do profeta Santo Irmão Aldo, da Santa Avó, já não é tão importante para a sua vida espiritual. Irmãos, e esta acomodação, Jesus diagnosticou naquele povo que frequentava a igreja de Pérgamo, e disse que isto poderia levá-los à apostasia, a eles perderem a fé nele, Jesus, e também em Deus, o nosso Pai. Então, prezados irmãos, nós, hoje, precisamos viver uma vida de oração, de santidade e de consagração. Isto foi o que nós aprendemos, irmãos, com o nosso querido profeta Santo Irmão Aldo. Se nós quisermos realmente chegar nos céus, se o Senhor, se a Senhora quer um dia habitar a glória celestial, guarde consigo os ensinamentos de Jesus, os conselhos da Santa Avó, do profeta Santo Irmão Aldo, e o que aprendem nesta igreja apostólica. Irmãos, porque isto é a condição de uma vida espiritual, cheio da virtude, cheio da graça do Espírito Santo. Não sejam coniventes com o erro. Irmãos, convir com o erro não traz benefício para o nosso espírito. Não façam com que as dificuldades, ou melhor, não façamos, porque aí eu me incluo também, com que as dificuldades da vida, as dificuldades na família muitas vezes, no emprego, no ministério, irmãos, impeça-nos de sentir a graça e a virtude dos céus. Esta ligação que nós temos o direito de ter para com Deus e com os seus santos, para que a bênção gloriosa que vem dos céus possa, irmãos, alcançar o nosso espírito. Isto é o que nós precisamos hoje. Irmãos, não vamos sentir deleite, prazer, alegria, satisfação naquilo que não enobrece o nosso espírito, naquilo que não traz honra para a nossa vida. E isto, irmãos, para que não ocorra, nós precisamos observar muito bem a disciplina de nossa igreja. Nós aprendemos com o Santo Irmão Aldo, que sem disciplina, que sem uma vida ordenada e regrada, não há moralização de costumes. Sem moralização de costumes não há santificação no espírito, e sem santidade no espírito, a palavra diz que é impossível ver a Deus. Então, irmãos, a palavra, a mensagem está lançada a todos os corações, a todos nós. Cabe a nós, irmãos, a escolha, esse direito que temos de escolher qual caminho queremos. Por isso que Jesus apontou em seus ensinamentos apenas 2 caminhos. Pastor, ele não apontou uma terceira via, não, irmãos, apenas 2. Como diz um hino nosso, entre si muito diferente um do outro, para que nós possamos entender, compreender qual o caminho nós escolhemos seguir. Por isso foram apontados apenas 2. Cabe a cada um de nós, irmãos, com a sabedoria que temos, com o respeito que temos ao nosso espírito e à nossa alma, traçarmos o caminho
e percorrermos nessa trajetória, amparados pelo Santo Irmão Aldo, pela Santa Avó e por Maria Santíssima. Irmãos, eu gostaria de deixar, antes de nós ouvirmos o último hino, uma palavra do profeta Santo Irmão Aldo, dada a nós pouco mais de 10 anos, no boletim do dia 10 de julho de 2008, boletim número 2586, o profeta disse: todo o bom sucesso e a felicidade de cada apostólico está em suas mãos. E seus pedidos, diz o Santo Irmão Aldo, e as suas orações só serão atendidas se forem fiéis em tudo. E ele prossegue dizendo: entendam que pedir a vossa obediência e uma vida consagrada e santificada, para que sejam felizes, não é pedir demais, mas esta exigência faz parte da justiça divina e do Consolador. Portanto, irmãos, fica aqui esta mensagem. Eu desejo que cada um dos irmãos, se porventura algum internauta se encontre num sono espiritual, ou talvez acomodado espiritualmente falando, procure despertar-se deste sono. Irmãos, porque esta vida que temos, passageira, muitas vezes ela se finda num piscar de olhos. E não há nada melhor, irmãos, do que se encontrar preparado, cheio das virtudes, cheios da unção, para que apenas e tão somente tomemos posse do nosso galardão nos céus. Amém. Nova estrela aparecia no firmamento, pastores em vigília, maravilhados com o que acontecia. Imaginava
fazia um coro de anjos no céu aparecia, contando a boa nova que ela trazia. Era o Messias que na terra nascia. Glorioso Senhor Jesus, nosso eterno Salvador. Tivemos hoje a oportunidade, ó Jesus, de meditar na Tua Palavra, nos Teus ensinamentos, naquela maravilhosa carta que o Senhor enviou a uma das igrejas da época, despertando em muitos que estavam se deixando levar por pensamentos,
por ensinamentos que não aquele que o Senhor havia pregado quando esteve aqui nesta terra. Senhor Jesus, que o Senhor possa ainda hoje, com esta mesma palavra, aperfeiçoada nos dias de hoje, pelo ministério glorioso da Santa Avó e do profeta Santo Irmão Aldo, continuar falando com o nosso coração, especialmente daqueles nossos irmãos, irmãs, que não têm dado talvez o grande e o devido valor que o Senhor tanto merece, porque o Senhor veio dar vida, veio trazer a salvação, derramou todo aquele sangue precioso naquela cruz, mas foi com o objetivo, ó Jesus, redimir o homem, religar o ser humano ao seu Criador, através de uma vida honrada e dentro da moralidade cristã. Ó Deus bendito, nós muito te agradecemos pela grande glória que o Senhor nos deu, especialmente no santuário desta igreja, nos dando a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, juntamente com Jesus e a Virgem Maria, que são este grande sustentáculo desta obra maravilhosa. Querido Deus, dá-nos força, inspira-nos da sabedoria, também com o seu divino Espírito Santo, abençoe e inspire todo o nosso trabalho, as intenções daqueles que te servem, do grupo de obreiros, de pastores, da direção, enfim, todos aqueles que têm este compromisso na obra do Senhor. Dá inspiração e sabedoria a todos, para que nós entendamos que a sua vontade deve prevalecer e não a nossa. Santa Avó bendita, profeta Santo Irmão Aldo, Mãe Virgem Maria, abençoe todo o nosso povo apostólico, dando a eles muita paz, muita saúde, estes nomes que estão na caixa. Eu vi muitos irmãos e irmãs, e também jovens, virem até o altar, depositar estes nomes, cheio de fé, cheio de amor e de esperança. Atende a cada um de acordo com a fé, o mérito e também a justiça do Pai. Queridos irmãos, recebam neste momento a bênção gloriosa que vem de Deus, a inspiração e a virtude que provém do seu divino Espírito Santo. Recebam também a paz maravilhosa que Jesus veio nos trazer. Recebam o consolo da querida e Santa Avó Rosa e as bênçãos da Mãe Virgem Maria e do profeta Santo Irmão Aldo. Amém.